vida, o que Deus fez, o que Ele operou em cada um de nós, muitas vezes nós confundimos duas coisas: santificação com salvação. E aí nós começamos a misturar as duas coisas no meio do caminho. Algumas coisas eu acho que faz parte da salvação, e outras coisas eu acho apenas que faz parte da santificação, e na verdade são duas coisas totalmente diferentes. Às vezes eu tomo uma atitude achando que aquilo vai me dar salvação, e na verdade nada mais é do que uma santificação, um desejo de estar mais próximo de Deus. Por exemplo, a salvação depende exclusivamente de Deus. Quem age, quem parte para salvar nossa vida é Deus. Quem paga o preço, tudo que é necessário, aplica em nós essa obra, é o próprio Deus. Então não depende de nós. Mas a partir da salvação, há um processo agora de santificação. Aí sim há uma atitude nossa, há um desejo nosso, há uma vontade nossa de colocar em prática e em buscar aquilo que é de Deus para nós, aquilo que é mais, que Deus tem dado demais para cada um de nós. E é interessante que quando a gente não entende o que nós precisamos buscar, e nós achamos que é Deus quem faz todas as coisas, nós continuamos na mesma vida, nas mesmas atitudes, e as coisas não mudam. O que eu mais escuto é: se Deus assim não o quisesse, Ele já teria tirado da minha vida isso. Então nós queremos que Deus faça todo o papel de nos moldar, de tirar de nós aquele grosso, aquilo que não é da vontade dEle, e nós apenas ficamos esperando Ele fazer toda a obra. E Ele não vai fazer toda a obra. É necessário que eu tome também posição de querer ser diferente, de querer fazer diferente. O que Ele me deu foi a salvação, e com essa salvação eu tenho o auxílio do Espírito Santo para que eu possa tomar atitudes diferentes na minha vida. Diferente quando eu não era salvo ainda e era escravo do pecado, eu não tinha condições de falar não ao pecado. Mas hoje, em Cristo Jesus, livres do pecado como somos, nós temos condições de dizer não e assim buscar cada vez mais essa santificação. E se tem uma área da nossa vida que nós menos nos preocupamos em buscar a nossa santificação, a gente sempre tenta nas nossas atitudes, nas escolhas que eu faço, mas tem uma frase que diz assim: você tem o direito de permanecer calado, pois tudo o que disser poderá ser usado contra você. Já ouviram essa frase ou não? Você tem todo o direito de permanecer calado, mas tudo o que você disser poderá ser usado contra você. E com certeza esta é uma frase que nós já ouvimos e foi criada pelo homem, mas é interessante que ela transmite algumas realidades. E nós temos experimentado uma delas, que a palavra tem poder. As nossas palavras têm um poder tremendo, tanto para o bem quanto para o mal. E se tem uma área, como nós dissemos, que é difícil a gente buscar a santificação, é exatamente naquilo que nós falamos, naquilo que sai da nossa boca. Como é difícil controlar a língua. O menor de todos os órgãos do corpo, nós não conseguimos controlar. E é ela que direciona, é ela que toma as decisões, é ela que expõe as nossas vontades, é ela que diz sim ou diz não, e ela então vai revelando tudo aquilo que está no nosso coração. Mas é perigoso a gente pensar que Deus vai mudar a maneira de eu falar. Deus o pastor Ezequiel sempre ele usa o ditado que os dentes servem para segurar a língua dentro, né? Então, fecha os dentes, a língua não tem como fugir. E aí eu acho assim, mas se eu falei é porque Deus quis que eu falasse. Mas será que todas as coisas que nós falamos eram o que Deus queria que nós falássemos mesmo? Será que se eu tivesse pensado um pouco mais, refletido um pouco mais, a palavra teria que ser dita, mas ela seria bem dita e não mal dita? Abra sua Bíblia em Efésios. Tem um texto de Efésios que eu gosto bastante, porque ele vai relatar a transformação que acontece na nossa vida a partir do momento que nós começamos a andar com Cristo, entendemos a salvação. Nós lemos aqui no começo do culto que aquele que ouviu o Evangelho da salvação, acreditou nele, esse foi salvo, foi selado com o Santo Espírito da promessa. Isto é a salvação. Mas agora vem o processo da santificação na nossa vida. Efésios capítulo 4, versículo 25.
Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, vem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então a carta do apóstolo Paulo, essa aos de Éfeso, ele faz em duas partes. A primeira parte, tudo aquilo que Deus fez para nos salvar. A maneira que Ele fez para resgatar a cada um de nós. Então todo o plano de salvação e essa aplicação da salvação vai até o capítulo 3. A partir do capítulo 4, mostra agora a nossa parte, o nosso papel, a nossa decisão de andarmos diferente. Por exemplo, o capítulo 4 começa então dizendo: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então ele fala, nos primeiros 3 capítulos, dessa vocação a uma nova vida, a um novo estilo de viver. Agora no capítulo 4 ele começa dizendo: agora andeis de um novo modo. E aí ele vai dizer isso ao longo de todo o capítulo. Versículo 17 ele vai repetir de novo: Isto, portanto, digo no Senhor testifico que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. No capítulo 5, versículo 2, mais uma vez ele diz: Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício de Deus, a Deus em aroma suave. Então, várias vezes, ele vai falar, então, a importância da maneira de viver. Esse andar é a maneira que nós estamos vivendo. Então, ele vai dizer, nos primeiros capítulos, que Cristo nos deu ferramentas, as quais nós podemos utilizar para um novo estilo de vida. Então nós estávamos obscurecidos no entendimento, alheios à vontade de Deus, nós estávamos mortos espiritualmente, porém agora em Cristo Jesus Ele nos deu vida. E pela graça nós somos salvos. Então ele fala que não eram pelas nossas obras. As nossas obras eram obras más. Então não tinha nada de bom nessas obras. Mas agora ele vai dizer no 2:10 que Ele nos fez uma nova criatura, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então ele fala que nós somos feitura de Deus. E essa palavra feitura significa que nós somos uma obra-prima de Deus. Então Deus nos fez agora uma nova criatura. Já não sou mais aquela criatura que andava longe de Deus, escravo do pecado, mas agora eu ando junto com Deus e livre do pecado. E aí eu posso então mudar o meu estilo de vida agora. E uma das áreas que ele vai dizer que eu preciso mudar é exatamente naquilo que eu falo. Aquilo que eu digo. Aquilo que sai da minha boca. E é interessante que tudo isso que ele vai dizer no versículo 25 até o 32, todos eles, a maior parte deles, nós fazemos através da nossa palavra. Ele fala de mentira, ele fala de palavra torpe, ele fala de gritaria, de cólera, de blasfêmias, ou seja, tudo aquilo que sai da nossa boca. Então ele vai deixar claro que tudo isso deve ser abandonado por cada um de nós. Mas para que isso seja abandonado, eu preciso então buscar a santificação também naquilo que eu estou falando. Ou seja, santificar também a minha língua. E aí nós sabemos que tudo aquilo que nós falamos pode ser usado contra nós. E nós sabemos quantas coisas nós sofremos já ao longo da nossa vida por consequência de uma palavra que nós falamos ou alguém disse algo a nosso respeito. Como que a palavra tem poder de destruir? A Bíblia fala que o mexeriqueiro, aquele que fala demais, ele pode separar grandes amigos. Então, o poder que as palavras têm são muito grandes. E talvez seja uma das áreas que nós menos buscamos santificação. Primeira coisa que nós precisamos aprender
é avaliar o sentimento que produz as nossas palavras. Qual é o sentimento que produz as minhas palavras? Não no sentido do que gera, mas qual é o sentimento que eu tenho, que eu vou expressá-lo através, então, daquilo que eu vou dizer. Porque nós temos, o tempo todo, a palavra é apenas uma consequência. A palavra é o resultado do que eu penso, é o resultado do que eu sinto, mas qual é o sentimento que eu estou utilizando para poder expressar as minhas palavras? Como a flecha lançada é a palavra dita. Se alguém consegue brincar de flecha como um bumerangue, já imaginou? Joga a flecha, fica esperando ela dar a voltinha, e ela vem certinho e para no arco. É assim que acontece? Lançou a flecha, ela vai embora. Ela não volta mais. E aí nós sabemos que a palavra é semelhante a isso. E as nossas palavras são rápidas demais. Quando nós menos esperamos, nós já falamos. E na verdade, essa desculpa que nós utilizamos, eu falei sem pensar. Nós já estávamos pensando há muito tempo, que faltava é apenas a oportunidade. Apenas uma brecha para poder expressar o meu sentimento. E infelizmente nós baseamos muitas vezes o que nós queremos dizer em sentimentos ruins. Em horas ruins. Então, dificilmente um casal senta para conversar e falar o que não gosta, o que não está gostando, o que está acontecendo. É na hora da discussão que, então deixa eu falar, agora você falou, eu vou falar também. E é a hora que nós tentamos expor os nossos sentimentos através das palavras. E Tiago diz assim, todos sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Tiago 1:19. Por que será prontos para ouvir e tardios para falar? Escutar mais e falar menos. E Deus deu uma dica para a gente disso que basta você olhar no espelho que você vai saber a dica que Deus deu para a gente entender que nós precisamos ouvir mais. São 2 ouvidos e uma boca. Ou seja, e é interessante que entra direto na nossa cabeça, onde a gente vai refletir sobre aquilo que nós estamos ouvindo. Aí a gente tem uma rapidez tão grande, porque o que dificulta é que nós não paramos para ouvir. A pessoa está falando, já viu como a gente tem um desejo de falar? No meu começo, no meu ministério, uma vez eu parei, fiquei preocupado e comecei a rever algumas coisas. E alguém falar comigo, enquanto ela falava, eu ia tentando achar uma resposta para dar para ela, e aí não ouvia mais a segunda palavra que ela estava dizendo. Então eu estava desesperado para dar uma resposta para ela, e a minha mente já trabalhava. Enquanto eu ouvia, já ia trabalhando aquilo, e aí eu terminava a história, de repente estava tudo bem, eu falava, mas está tudo errado, então... Não, mas eu resolvi já, o senhor não escutou? Na verdade estava na primeira frase. Eu não sei se médico acontece isso também, né? Vai ouvir, estou com uma dor aqui na perna, já dá o diagnóstico, né? Aí de repente a coluna que está torta, mas já que a perna está doendo, essa é a resposta. E esse é o risco que nós corremos quando nós ouvimos e aí nós não temos rapidez demais para responder. Porque daí vem todo o sentimento que já está guardado em nós. E pelo menos 4 sentimentos não devem produzir em nós palavras. O primeiro deles, descontentamento. Descontentamento. É um sentimento que não pode produzir em nós palavras. Por que será? O que nós vamos falar com um sentimento de descontentamento? Palavras alegres, palavras de felicidade. A gente vai falar apenas palavras de murmuração. Vão apenas reclamar de todas as coisas. Infelizmente é o sentimento que hoje mais produz palavras nas pessoas. Nós estamos descontentes com alguma coisa, isso vai gerar palavras. É aquilo que eu sempre brinco. Esse sentimento que impera no nosso país, principalmente, que nós achamos que tudo está ruim. No domingo, antes, a gente estava saindo de casa para vir para o culto, e aí esses programas de televisão que vão na casa de alguém e avalia, faz uma surpresa para a pessoa, porque vai reformar toda a casa da pessoa.
Aí a pessoa começou a dizer assim, a sala aqui é apertadinha, na verdade é sala e quarto das crianças, a geladeira está bem velhinha, né? Porque a televisão é muito pequena. Aí meu cunhado está assistindo, eu passei perto dele, escutei, eu falei para ele assim, e se tivesse perguntado para ela um dia antes, sem ela ver o apresentador do programa na casa dela, e a sua casa? Ah, é uma bênção de Deus. Gente, como eu sou feliz com a minha casa. Nunca imaginei ter uma geladeira. Hoje tem uma geladeira lá em casa. Televisãozinha, passa o tempo lá, as crianças se divertem vendo a televisão. E aí, ou seja, era diferente. Mas na hora que aparece a oportunidade maior, ela se torna descontente com aquilo que ela tem. E aí, então, a palavra que vai sair é murmuração. Aqui é apertado, né? Coitado das crianças. A televisão não pega direito, a geladeira não gela mais. E aí, então, o descontentamento geram apenas palavras de murmuração. E aquilo que acontece numa fila de banco. Pode estar lá 15 caixas atendendo e tem um vazio. Aí você chega a pessoa da frente, que está na sua frente, e fala, só tem ela e você. Demora o pessoal atender. Aí qual que vai ser a resposta? Mas também, se aquele caixa estivesse funcionando, já estaria lá, não estaria esperando aqui. E aí então a murmuração começa a acontecer. Outro sentimento é a amargura. Iremos apenas transmitir ódio em nossas palavras. A amargura. Quando a gente está ferido, machucado, quando o sentimento amargo no nosso coração, isso, as palavras que nós iremos dizer, são apenas palavras que vão transmitir o sentimento que a gente está tendo naquele momento. E aí, nesse caso, são palavras de ódio. E ansiedade. E na hora que a gente está ansioso? Quais são as palavras que saem da nossa boca? Tranquilo, Deus vai resolver para mim. Estou tranquilo, vou dormir em paz hoje, porque eu sei que Deus está no controle de tudo. Eu sei que Deus tem o tempo dele. É isso que a gente vai falar? A ansiedade vai gerar palavras que não irão transmitir a nossa fé. Apenas vão transmitir a nossa descrença, as nossas dúvidas, o nosso receio das coisas não acontecerem. E aí então nós sabemos o quão ansioso nós andamos, e o próprio Cristo deixa claro isso, quando no Sermão da Montanha, ele fala que não andemos ansiosos de coisa alguma, porque Deus conhece as nossas necessidades. Com certeza alguém estava ali, multidão, com fome, multidão querendo ver ele fazer milagres, aí vai lá e só escuta ele falar, não faz, não age, não acontece sobrenatural, e ele fala, calma, não fiquem ansiosos. Não fique, as palavras que vocês estão dizendo surgem de ansiedade. E aí ele fala, são os ímpios que se preocupam com isso, ou seja, são aqueles que não têm fé. E aí a ansiedade gera em nós palavras de quem não tem fé. E o egoísmo? Sentimento de egoísmo. Serão apenas palavras de soberba e acusações. De soberba e acusações. Quando eu falar de mim mesmo, com o sentimento do egoísmo, eu sou o melhor de todos. E quando eu falo com o sentimento de egoísmo em relação ao outro, eu simplesmente lanço uma culpa sobre o outro. Apenas acusações contra os outros. E aí então eu sempre estou certo, eu sempre sou o correto, eu sempre faço da melhor maneira. Já quando eu olho para os outros, diferente do que eu penso de mim, é o que eu penso dos outros. Então são sentimentos que nós não podemos permitir que eles venham gerar palavras em nós. Porque esses sentimentos, quando geram palavras, a ferida que ele vai causar no outro é muito grande. E a consequência de ferir o outro é que a resposta vem à mesma altura. E aí então nós iremos receber a mesma ferida, a mesma tonalidade de voz, a mesma palavra que vai machucar. Por quê? Porque a reação natural vai ser essa. Vai pagar com a mesma moeda. Então, precisamos aprender a avaliar o sentimento que produz as nossas palavras. Segunda coisa, precisamos aprender a avaliar a consequência de nossas palavras. O grande problema de avaliar a consequência das nossas palavras é que nós não paramos para refletir o que vai acontecer se eu falar isso. Mas eu falo e aí eu espero a resposta.
aí eu vejo o que vai acontecer. E o que mais acontece, infelizmente, é isso. Nós não paramos para refletir sobre se eu falar desta forma, o que vai acontecer? O que isso vai gerar na vida das pessoas? E por consequência disso, o que a gente mais faz é, mas eu não esperava uma reação dessa. Eu não esperava ela tomar uma atitude assim. Mas não era, não era tudo isso também o que eu falei. Mas por quê? Porque a gente não avaliou o que vai gerar na vida das pessoas. E olha o que ele diz aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. É interessante o que ele diz aqui. Conforme a necessidade. Primeira coisa que eu tenho que avaliar, o que vai gerar de atitude, a consequência que vai existir. Primeira coisa que eu tenho que me perguntar, é necessário eu falar? Há necessidade de eu dizer isso? Porque como falei no começo, nós temos uma vontade tremenda de falar. Ainda dizem que o homem fala 14 mil palavras por dia. E as mulheres 24 mil. E aí vocês reclamam que nós não ouvimos vocês. É impossível não ouvir 24 mil. Pelo menos umas 2 mil a gente acaba escutando. Mas o que acontece? Então imagine todas essas palavras ao longo do dia. E aí quando nós pensamos, são necessárias essas palavras? Será que eu deveria realmente ter dito o que eu disse? Será que eu preciso falar isso? E ele deixa claro que é para transmitir graça, mas conforme a necessidade. E uma das coisas que a gente não avalia, infelizmente, é a necessidade de falar. Eu simplesmente quero falar. E aí, então, quando nós pensamos nas consequências, ele vai dar pelo menos 4 consequências que eu preciso produzir através das minhas palavras. Primeiro vai transmitir graça àqueles que irão ouvir a minha palavra. E transmitir graça nada mais é do que nossas palavras devem gerar crescimento. Nossas palavras devem gerar crescimento. Então, o que eu vou falar vai transmitir graça? Vai gerar crescimento naquele que vai ouvir? Ou será que eu simplesmente vou destruir a outra pessoa? Essa crítica vai ser não uma crítica construtiva, mas uma crítica destrutiva. Então, nós temos que avaliar se as nossas palavras estão transmitindo graça, ou seja, aquele a quem nós direcionamos a palavra vai gerar um crescimento nele. E nós sabemos se vai ou não. E se a gente parar para pensar, nós temos a certeza que o que vai gerar na vida da outra pessoa. A segunda coisa que deve gerar na vida de outra pessoa é transmitir paz. Provérbios 15, versículo 1. Abra lá em Provérbios 15, 1. A gente vai ver o que fala sobre a palavra que transmite paz. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, a nossa palavra deve transmitir paz. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É interessante porque a gente talvez pense que, mas aí eu vou deixar de falar, porque às vezes eu tenho que falar de maneira mais severa, mais dura, às vezes eu preciso repreender. Mas quem disse que a repreensão não pode ser dada, como fala aí, com uma resposta branda? Não apenas, às vezes a gente tem que falar mais forte, mas aí o conteúdo das nossas palavras que fere. Não é a maneira que eu digo, mas o conteúdo que eu uso para fazer isso. Olha o que diz aí no versículo 23 do capítulo 15 ainda de Provérbios. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. O tempo certo de falar, o tempo certo de dizer aquela palavra. Então, transmitir graça e transmitir também paz. E também transmitir discernimento. Discernimento. Nesse sentido, são as palavras que nós vamos dar às pessoas que chamamos de conselhos.
o conselho que nós iremos dar às pessoas. Infelizmente, a maior parte dos nossos conselhos estão firmados nas nossas próprias vontades, naqueles sentimentos que estão lá em cima. Egoísmo, ansiedade, amargura, descontentamento. E aí eu não consigo ver o que é melhor para outra pessoa. Então eu não consigo dar a ela uma visão sem um sentimento que pesa para um lado ou para o outro. A pessoa ela nos procura para conversar porque ela está preocupada, porque ela não consegue enxergar qual é o melhor caminho. E aí eu já fico tendencioso para escolher o A ou B, porque eu faria isso. Mas qual é a palavra que vai transmitir para a pessoa discernimento? Ela vai entender aquilo, ela vai olhar e vai fazer uma avaliação, o que é certo e o que é errado, e aí ela poder escolher por si só. Mas o que nós mais queremos fazer nas nossas palavras é determinar. Nós queremos determinar o que as pessoas irão fazer. Tem aquela história, né? Não, você pode ir em qualquer lugar desde que seja o zoológico ou o shopping. Né? Então você pode fazer o que você quiser desde que você faça isso aqui conforme a minha vontade. Então nós começamos a perceber que as nossas palavras não geram um certo conhecimento às pessoas, mas elas se transformam numa ordem. E também devem transmitir verdade. Provérbios 27:5 diz assim: melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Aquilo que nós falamos. Não significa que eu não devo falar, mas eu preciso falar, mas no tempo correto e da maneira correta, para que não se torne uma palavra mal dita. Quantas verdades nós já falamos para as pessoas, mas elas não ouviram porque nós não falamos da maneira que deveria ser dito. E aí então na hora do fracasso a gente vem e joga um balde de água fria sobre as pessoas. Elas estão... Provérbios 24:26 diz assim: como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Ou seja, aquilo que a gente falou, dessa resposta que gera discernimento na pessoa. Vai dar resposta à dúvida que ela está sentindo. Vai dar a ela um direcionamento que ela vai se sentir segura com esse direcionamento. Às vezes nós falamos, como a gente falou, a gente impõe as coisas, a pessoa não tem paz naquilo que ela ouviu. E isso é um grande risco que nós temos, porque se a gente vai determinar uma coisa no lugar da outra pessoa, nós como pastores, por exemplo, às vezes as pessoas chegam até nós querendo que a gente tome a atitude, tome a decisão por ela. Então, se o casamento está ruim, ela espera que nós, pastores, falamos, então termina o casamento. O namoro não dá certo, nos procura para dizer assim, não, termina o namoro. Então, ou seja, tenta mostrar tudo para a gente, para nós tomarmos a decisão. Isso não cabe a nós. O que a gente faz é passar as diretrizes para que essa pessoa por si possa entender o que é melhor para ela, aí ela tomar a decisão. Porque senão o que aconteceria? O que teria de ex-marido, ou de ex-esposa, ou de ex-namorado, ex-namorado na igreja. O pastor fez ela terminar comigo. Aí chega para terminar, o pastor, eu conversei com ele e acho melhor terminar com você. Nunca vou falar isso. Por quê? Porque a pessoa tem que tomar uma decisão. O que eu faço é apontar as diretrizes. Aonde ela pode chegar com aquilo que está acontecendo. Então a necessidade de transmitir verdade. Olha o texto que nós lemos. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E é complicado o que ele está dizendo aqui, porque ele está direcionando a carta a uma igreja, ao convívio dos irmãos, àqueles irmãos que estavam convivendo na mesma igreja. Então, entre eles, deveriam deixar a mentira. Por quê? Porque são membros do mesmo corpo. Significaria que eu estaria mentindo para mim mesmo. Então, quando eu vou mentir para o meu irmão, nada mais estou fazendo do que mentir para a extensão do meu corpo, que é ele. E aí a necessidade de eu entender, não, a mentira, estou deixando de lado. Não falo mais mentira. Um amigo meu sempre disse que mentira é igual espirro. Nunca vem sozinho, precisa de mais uma mentira. Já viu que a gente espirra, vem o espirro logo em seguida? Assim é mentira. Eu falo uma mentira, eu preciso de uma segunda mentira para encobrir aquela primeira, e aí a terceira mentira, e assim vai, virando uma roda gigante. E a hora que eu menos espero, eu estou vivendo apenas uma mentira, porque eu já não posso mais voltar na verdade. E aí então nós precisamos aprender a avaliar o que as nossas palavras geram em outras pessoas. E terceiro,
precisamos aprender a avaliar a necessidade das nossas palavras. Vivemos em um mundo de palavras. Parece sempre existir a necessidade de dizermos algo, como se em tudo fosse necessária a nossa opinião. Mas será que precisamos mesmo falar sempre? Por que nós temos tanto medo do silêncio? Porque a gente tem que mostrar que nós sabemos todas as coisas. Nós não conseguimos não opinar em algum assunto que talvez a gente nem tenha a mínima ideia do que está sendo dito. Mas se olha para mim e fala, e aí, o que você acha? A gente faz aquele embromation e tenta tal, para que não fiquemos ali calados e as pessoas acharem que nós não sabemos falar, ou não sabemos como explicar algo que nunca ouvimos falar, mas sou doutor em todas as coisas. Por quê? Porque a gente tem a mania de falar. E o silêncio a gente tem medo. Eu falei isso na mensagem de domingo à noite aqui. Como nós temos medo do silêncio. Eu entro no carro, ligo o rádio. Eu entro em casa, ligo a televisão, ligo o rádio, mexo com o passarinho, faz alguma coisa, faz o cachorro latir, porque ficar no silêncio é horrível. Eu preciso de algum barulho do meu lado. E aí quando nós estamos numa conversa, a gente não usa do direito de ficar calado. Nós começamos a falar. E a Bíblia fala que pelo muito falar, surgem as palavras nécias, ou seja, as palavras sem sabedoria. Quando eu começo a falar demais, eu deixo de refletir, eu deixo de ouvir, e aí saem as palavras com todos os sentimentos que nós vimos aí. E aí, qual que é a necessidade? Unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. Paulo diz que algumas palavras, mesmo que sejam boas, não precisam ser ditas, somente se houver a necessidade. Então, algumas coisas, elas precisam ser ditas, mas é aquela hora, o momento? É a maneira certa de falar? É naquele exato momento que eu precisava ter dito? E o que eu vou colocar como conteúdo daquela palavra? Então, a gente sempre fala assim, quando a gente vai em velório, você está num velório, um momento triste para aquela família, um momento difícil, o que nós mais encontramos no velório, o que é? Gente contando piada, conversa para lá e para cá, coisa que não tem nada a ver, chega a viúva lá, o viúvo já está triste, já está em situação complicada, e aí você chega do lado e fala coisas sem necessidade de falar. Quantas situações nós já presenciamos assim? Então, assim, chega, está lá, a viúva do lado, fala, ainda bem que é ele, né? Isso é nós, né? Então, imagina a situação que fica na hora do velório, né? Se fosse nós, não estaríamos aqui, né? Mas e o que mais acontece? Foi melhor assim. Como assim, né? Se preocupa, o carro vai recuperar, né? Você é nova, você pode refazer sua vida. Então são coisas que a gente não tem necessidade de falar. Poderia dizer? Pode. Seria oportuno? Talvez seria. Mas a necessidade. Será que é necessário falar isso? E aí a gente começa a evitar muitas outras coisas. Quando não dizer? Primeiro, quando não está de acordo com o que diz a palavra de Deus. Quando que eu não vou dizer? Quando não está de acordo com o que diz a palavra. Tem um professor de seminário, ele sempre dizia para a gente assim, a gente perguntava alguma coisa para ele, ele falava, não sei. Mineirão, não sei, meu irmão. Pastor, mas não sei, meu irmão. Aí a gente começava, não, mas o senhor não vai dar. Não, meu irmão, se a Bíblia diz, eu digo. Se ela não diz, eu me calo. Ele resumia dessa forma. Se ela fala, eu falo. Mas se ela não fala, eu me calo. E já viu quantas vezes a gente quer responder algumas situações que a Bíblia nem toca no assunto, mas a gente tenta forçar alguma coisa na Bíblia para dizer, não, tá vendo? É assim. Então nós temos que aprender a falar. A primeira coisa, quando que é necessário falar? Quando está de acordo com o que a palavra do Senhor diz. Aí sim eu posso falar. Quando está baseado, não está baseado em nosso legalismo.
quando não está baseado no meu legalismo, quando eu olho para mim, eu me acho perfeito demais. Eu acho que eu sei todas as coisas. Então, quando eu acho que aquilo ali, tem um estudo que eu tenho que fala sobre evangelização, e os modelos do evangelizador. Um deles é o porco-espinho. E chega perto dele, já não tem essa de tentar conversar, vamos caminhar junto, não. Se não é do jeito dele, ele já expulsa de perto. E às vezes nós fazemos assim, ou a maior parte das vezes. Se a pessoa não pensa como nós pensamos, as minhas palavras vão gerar apenas, através do meu legalismo, afastar aquelas pessoas. E aí nos tornamos aquilo que Jesus dizia aos fariseus, né? Que era apenas como um sepulcro caiado. Eles eram belos por fora, ou seja, aquilo que eles cobravam das pessoas. Eles cobravam demais coisas que eles mesmos não poderiam carregar. E aí então muitas vezes nós fazemos isso com as nossas palavras. Nós apontamos as falhas dos outros, mas esquecemos que nós mesmos não conseguimos fazer aquilo. E é interessante a gente fazer uma autoavaliação. Tinha um pastor meu que foi meu tutor 4 anos no seminário, e eu trabalhei os 4 anos com ele na igreja. E aí nós começamos a avaliar o sermão um do outro. Então, ele pregava, ele chegava e me dava uma folha em branco e uma caneta. Aí eu avaliava a mensagem dele. Aí no outro domingo, eu pregava, ele chegava um papelzinho e avaliava. No final do mês, nós sentávamos e começávamos a conversar. Aí eu apontava onde o ponto positivo, o ponto negativo, o que poderia melhorar, o que poderia acrescentar no sermão dele, o que não deveria ter falado naquele dia. E da mesma forma, ele fazia com o meu sermão. E aí no primeiro mês foi bom, no segundo mês. Aí um dia nós paramos para conversar sobre as nossas respostas. Nós percebemos que a crítica que nós fazíamos um ao outro, nada mais era do que um erro que nós cometíamos, e aí nós conseguimos enxergar no outro. Então nós não conseguimos consertar aquilo em nós, eu entendia claramente o que ele precisava mudar. Mas olhando para si, a gente começou a perceber que a crítica começou a ficar parecida. Então aquilo que eu criticava nele nesse mês, no mês que vem vinha para mim. E aí eu falei, não, mas realmente a gente já consegue ver aquilo que está errado na nossa vida. O que a gente tem mais dificuldade para mudar é aquilo que nós cobramos do outro. É aquilo que normalmente a gente diz, que a pessoa que se diz santa demais, alguma coisa essa pessoa está escondendo. E aí nós cobramos demais dos outros e na verdade a gente quer desviar o foco da nossa vida. E aí nós não podemos falar quando? Primeiro, quando não está de acordo com a palavra, e segundo, quando é baseado no nosso legalismo. Terceiro, quando não é necessário falar, quando é fofoca. É interessante que ele vai dizer que algumas coisas não pode nem se nomear entre nós. E uma delas é exatamente a fofoca. Olha o que diz aí o versículo 3 do capítulo 5 de Efésios. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Então, ou seja, palavras como fofoca não devem nem se nomear entre nós. E aí ele fala 2 vezes, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e aí nem conversação torpe. Eu já falei aqui um domingo de manhã, o que significa aí a tradução literal de palavra torpe. Alguém sabe? Piorzinho um pouco isso. Palavras de baixo calão. Mas literalmente é palavra com cheiro de peixe podre. Palavras que cheiram peixe podre. É interessante que quando você está andando na rua, você tem uma convivência com pessoas, você anda com pessoas que temem a Deus, com pessoas que sabem falar, o vocabulário é mais puro, mais santificado. Quando você está na rua e alguém fala um palavrão perto de você, o que acontece? Chega a dar coceira no ouvido, dói a gente ouvir o que aquela pessoa disse. Por quê? Porque ela traz um cheiro diferente para a gente.
E aí então conversas assim que é fofoca, que vai gerar destruição, vai acontecer exatamente isso. O cheiro que vai sair dali não vai ser legal. E aí é preocupante quando a gente pensa nisso, porque a gente assim às vezes fica, não, mas eu estou apenas comentando, né, apenas transmitindo informação, porque eu estou preocupado com a pessoa. Ah, pastor, eu estou muito preocupado com fulano de tal, porque eu vi o que ele fez e o senhor não vai fazer nada? Ou seja, já quer que puna aquela pessoa e a minha era uma preocupação, né? Estava preocupado com ele, mas a necessidade, então, o que eu vou falar? Quando não é fofoca, eu falo. E aí, para você saber se é fofoca ou não, você fala assim, verdade, vamos lá orar com o irmão, então. Vamos lá nós dois, você fala o que está acontecendo, o que você ouviu falar, a gente ora com ele. Aí você vai saber se aquilo é fofoca ou não. E aí um risco que nós como igreja corremos é quando a pessoa traz um pedido de oração para nós e aquilo se transforma numa fofoca. Então a pessoa chega numa reunião e fala assim, olha irmãos, eu quero que vocês orem por mim, pela minha esposa, para Deus estar cuidando da gente. Aí sai da reunião de oração, viu? Sabia, eu vi os dois chegando domingo separados. Ela chegou primeiro, ele ficou lá embaixo com o filho, lá na classinha, não subiu. Aí nós começamos a criar uma história por trás de tudo isso. Aquilo que era para ser a razão de oração, virou infelizmente um motivo de fofoca. Quando não falar, quando não há necessidade de falar, quando não vai edificar ninguém. Quando ninguém vai ser edificado, não fale. E a gente sabe quando a gente falou palavras que não edificou ninguém. Aí há aquele silêncio. Todo mundo brincando, você solta uma palavra, faz aquele silêncio, fica todo mundo sem graça, tal. Daí você tenta consertar um momento e aí você não consegue. Então aquela palavra não tinha necessidade de ser dita. Por quê? Porque não edificou ninguém. Ninguém foi edificado com aquilo que você está dizendo. Lá em Itararé a gente tinha um trabalho com adolescentes. E aí quando alguém falava alguma coisa que não deveria ter dito, falava assim, edificou, irmão? Edificou ou não? Aí era o costume, ficou na igreja, assim. Alguém falar alguma coisa, isso, está edificando, né? Então vamos continuar, está edificando, vamos continuar falando. E aí parava qualquer tipo de assunto entre os jovens. E por último, quando o Senhor não vai ser glorificado por elas. Quando as nossas palavras não irão transmitir a glória de Deus. Eu também não devo falar. Então eu preciso ouvir. Rápido para ouvir, tardio naquilo que eu vou falar. E essa mudança, eu falei no começo que eu gosto muito desse texto, porque mostra total diferença que existia na nossa vida antes de Cristo para a nossa nova vida em Cristo. Quando ele fala, por exemplo, daquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe com as próprias mãos para dar àquele que necessita. Então, assim, para a gente pensar um pouco, se está roubando, obviamente não é a lógica, mas vamos pensar assim, se ele está roubando algo é porque ele está necessitando. Mas agora ele começou a trabalhar e vai dar com o trabalho das suas mãos para outra pessoa que tem necessidade para que ela também não roube. Ou seja, ele deixou de roubar e fez com que alguém não caísse no erro de roubar também. Então, mudança maior do que essa. E aí quando ele fala das nossas palavras, como as nossas palavras devem mudar. E aí, gente, uma das coisas que nós somos mais julgados é exatamente por aquilo que nós falamos. E nós precisamos aprender a segurar um pouquinho mais a nossa língua. A travar um pouquinho mais para que esta palavra não venha gerar sentimentos ruins, atitudes ruins, não venha gerar feridas nas outras pessoas e afastar pessoas de nós. Mas que as nossas palavras, são 3 coisas aí. Primeiro, aprender a avaliar o sentimento que produz a palavra. O que está me fazendo gerar essas palavras? Qual que é o sentimento que está no meu coração? Se for descontentamento, amargura, ansiedade e egoísmo, não fale. Precisamos aprender a avaliar a consequência de nossas palavras. O que vai acontecer se eu falar isso? Vai transmitir graça? Vai transmitir paz? Vai transmitir discernimento? Vai transmitir a verdade? Então eu digo. Se não, eu também me calo. E aprender a avaliar a necessidade de falar. Se é realmente necessário ou não. E aí nós sabemos exatamente o que nós devemos e como nós devemos falar.
Amém?